Jesus, o inigualável psicoterapeuta, uma obra de Fátima Delgado. Baseado nos ensinamentos do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita e complementado pelas experiências da autora com terapia ericksoniana, desenvolvida pelo psiquiatra Dr. Milton Erickson. E este trabalho apresenta informações para reflexões íntimas e sugestões de meditações como medidas para evitar a instalação de doenças, permitindo que o ser humano abra os olhos na construção do próprio caminho de forma consciente e amorosa. Para fazer o seu pedido, entre em contato com a Ediluz Livros Espíritas através do telefone WhatsApp DDD 81 98117 4110. Olá a todos! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui no canal da TV de Luz. Eu sou Amanda, voluntária do Centro Espírita Luz da Verdade em Recife e também aqui da TV de Luz. Recebemos vocês com muito amor e carinho aqui no nosso canal no YouTube, também no Facebook da Ediluz, no nosso consultório de afeto, todos os sábados às 21 horas. E hoje com nossa querida Fátima Delgado, ela que vai falar sobre um tema tão importante e que, particularmente, eu falo por mim, eu não tenho muito conhecimento e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre ele. O tema é a compulsão alimentar. Nós agradecemos a todos vocês que estão aqui conosco. Já coloca aí seus comentários, falando de onde você está falando, de onde você escreve, né, aqui no chat. E também nós agradecemos a todos os nossos queridos parceiros que fazem a transmissão desse programa, chegando a mais corações. Fátima, boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada, Amanda, uma boa noite a todos, desejando que tenhamos uma noite de paz. Sim, que assim seja. Então a gente vai iniciar aqui nosso programa, fazendo a audiodescrição da nossa tela. Este que é um recurso para aqueles que têm dislexia, autismo, cegueira completa ou baixa visão, para entenderem o que está acontecendo no programa. Então nós temos ao fundo, um fundo verde, com uma pintura mediúnica de um ramalhete de flores rosa, e sobreposto a ele dois quadros, um à esquerda e outro à direita. No quadro à esquerda está a Fátima, ela é uma mulher de pele clara, cabelos ondulados curtos, loiros, está usando um óculos com armação de metal, uma blusa de frio preta, com um casaquinho por cima, né, quadriculado e listrado, também com cachecol, um echarpe vermelha. Atrás dela é uma parede branca. Eu estou ao seu lado direito, sou uma mulher de pele morena clara, cabelos cacheados castanhos estão soltos, um pouco abaixo dos ombros. Estou usando uma blusa branca com motivos florais com várias cores, e o que se sobressai é o rosa. Atrás de mim, uma parede branca com estante presa a ela, com livros e objetos. Durante a fala da Fátima, o quadro dela vai ficar em destaque, ou seja, vai ficar maior, mas ainda do seu lado esquerdo da tela. Eu ficarei num quadro menor do seu lado direito. Então, essa é a nossa configuração da tela. E convidamos vocês a junto conosco, fazer a nossa prece inicial, rogando o amparo de Deus e de Jesus. E caso você deseje e possa, coloca aí sua água para ser fluidificada nas nossas preces e ao longo do nosso programa. Elevando os pensamentos a Deus e a Jesus, rogando o amparo deles para que assim possamos estar unidos em seu nome. Senhor Jesus, Senhor Deus, gratidão por estarmos aqui neste momento. Que o Senhor nos ampare, nos auxilie, nos traga boa intuição, sobretudo para nossa querida Fátima, que fará uso da palavra. Que de sua fala possamos analisar aquilo que nos cabe, aquilo que necessitamos aprender.
e possamos aplicar em nossas vidas daqui para frente, naquilo que for necessário. Rogamos o amparo, Senhor, de Jesus, de Maria de Nazaré, que tragam a sua luz divina para dentro dos nossos corações, dos nossos lares, e que possamos receber todas as suas bênçãos, Senhor. Se conosco, que assim seja. E assim será. Então hoje, nós estamos com esse tema, compulsão alimentar, e que a gente convida você para que faça perguntas. O estilo do nosso programa é uma roda de conversa ao final, ela vai expor o tema entre 20 a 30 minutos aqui para a gente conhecer um pouco sobre esse tema. E convidamos vocês a fazerem as suas perguntas aqui no chat. Coloca de onde vocês estão falando. E caso seja um tema um pouco desconfortável, um pouco sensível para você não queira se expor, a gente vai colocar também um link de um formulário em que, de forma anônima, você pode trazer a sua pergunta, o seu relato, o seu questionamento. Então, passando aqui para Fátima. Fátima, a palavra é contigo. Obrigada. Então, hoje nós falaremos do transtorno compulsivo alimentar. O que é, né? E hoje nós temos o transtorno alimentar compulsivo periódico. Qual que é a sua principal característica? É uma ingestão descontrolada de uma quantidade a mais de alimentos, sem apetite, quase que sem mastigar, né? A pessoa engole praticamente a comida inteira, mesmo sem estar com fome. Mas como é que a gente sabe? Como é que a gente diagnosticaria essa compulsão alimentar? Então, tem várias características, né? Comer muito mais rápido que o normal, a pessoa tem um prazer em engolir e não em sentir o sabor do alimento. Comer até que a pessoa se sinta extremamente desconfortável, a comida já está aqui na garganta e ela ainda está querendo comer mais. Comer uma quantidade de alimento muito grande, mesmo quando a pessoa não está com fome, não está com fome nenhuma. Comer sozinho por sentir vergonha e sentir-se, né, nauseado, deprimido ou culpado depois de comer excessivamente. Então, tem a culpa antes e tem a culpa depois. Então, o DSM-4, né, é o grande livro, o diagnóstico da saúde mental. Como é que a gente pode saber, então, garantir que é uma compulsão alimentar? Pelo menos a pessoa vai ter esses episódios que eu acabei de falar, por 2 vezes por semana, e que demore, no mínimo, aí, pelo menos uns 6 meses. Aí já seria característico dessa compulsão, né? Mas o que estaria causando a compulsão? Porque a compulsão é um efeito. Então, nós temos as adversidades emocionais, que são gatilhos para alimentar mais do que precisa. Porque a gente tem que alimentar o necessário. Quando a gente começa a alimentar-se um pouco a mais, a gente vai engordando. Então, a gordura é sinal de que eu estou alimentando mais do que eu preciso. E o que então, quais que seriam esses gatilhos, né? Porque a fome natural, ela vai nos dar sinal. A barriga começa a roncar, às vezes a gente tem um pouco de dor de cabeça, não é assim que a gente passa um pouquinho a mais sem alimentar? Há uma queda natural da pressão, é a fome natural. Aí você come, o estômago manda recado para a saliva, que manda recado para o cérebro, já chega, não preciso de me alimentar mais. Mas a fome emocional, não. A gente brinca, né? A boca é nervosa, a pessoa não está com fome, mas ela quer comer. O que está por trás? Raiva, tristeza, ansiedade, angústia. Tem que ser tudo isso? Não, pode ser e ou. Depressão,
Tem o deprimido que não come nada, mas tem um deprimido que vai comer, que vai, ataca a geladeira de madrugada. Culpa, dificuldades de lidar com a morte de um ente querido, dificuldade de lidar com problema, ficou sem um trabalho, realmente é extremamente estressante, angustiante. Corre e desconta na comida. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, eu peguei um dado bem recente, 2,5% da população mundial está nessa condição, é muito. No Brasil, é 4,7% da população tem algum tipo de transtorno alimentar. Entre jovens aí de 14, 18 anos, é muita coisa. E 49% das pessoas que apresentam o problema são obesas. 15% são obesas mórbidas. Aí aquela obesidade, assim, 180 quilos, 200, 300, 400, 500 quilos. Agora, ninguém atingiu os 180 quilos da noite para o dia, né? Agora, a pessoa tem vergonha de ter comido tanto. Começa a ficar incomodada com as mentiras que começa a contar. Né? A gente teve uma cliente obesa, já mórbida, e ela falava, não sei por que eu engordo, eu como pouquinho. Mentira, não comia pouquinho, não. Os distúrbios glandulares, eles não são tão comuns assim, que pode provocar um aumento de peso. Mas se for isso, entra com o hormônio, pronto. Regulariza. Né? Aí a pessoa começa a sentir um alívio, porque está comendo. E por trás disso também há uma questão grave, né? Que é a obsessão, a atuação dos desencarnados sobre o encarnado. Então, o compulsivo, ele sofre antes de comer, ele sente prazer em comer, mas depois ele sofre culpa outra vez por ter comido mais do que devia. Olha que tormento que a pessoa vive. Então, é algo... E alguns vão lá e vomitam. Ou tomam laxantes. Olha, destrambelha a saúde por completo. O doutor Sérgio Barrichello, ele é endoscopista bariátrico. Ele fala, né, que nós temos que tomar muito cuidado com isso. É grave para a saúde, muito grave para a saúde. No livro Nosso Lar e no Missionários da Luz, né, que o Chico psicografou, narram os espíritos que se compraziam, os desencarnados, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. E, sem a vigilância, então, necessária, a gente tem que tomar cuidado, porque podemos deixar à mesa margem vastíssima para obsessores cruéis. Eles vão aspirando a energia daquele alimento. E o André Luiz, ele vai narrar, né? Ele escutava que ele era suicida e ele não entendia. Mas eu não suicidei. Suicidou sim. Por quê? Ele alimentou-se a mais, tanto com alimentos quanto com bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Qual o problema o aperitivo todo dia na hora do alimento? Mas isso destrambelhou o corpo dele. E ele ficou no tempo nosso de encarnados, 8 anos em grande sofrimento no além. Joana de Ângeles, ela fala na obra psicológica dela que o homem é um espírito encarnado em processo evolutivo. Somente por meio do seu conhecimento espirituais serão possíveis os esforços exitosos na solução, né, dos distúrbios
que vão se nos apresentando. Então, cada enfermidade mental vai ter uma características, mas que nós somos os responsáveis por eles, por qualquer distúrbio nosso. O espírito é que desequilibra. O espírito adoece, joga aquela sujeira no perispírito, aquela energia mórbida, que joga para o corpo físico. Nenhum de nós vai fugir disso, né? Não tem como fugir disso. Então, o homem, através das suas realizações, das nossas construções mentais, das nossas atitudes, vamos instalando, né, nos centros da vida pensante, ou os germes dos distúrbios, ou a solução, ou a cura. Mas os compulsivos alimentares geralmente são obsidiados, atormentados por espíritos que se comprazem, né, de aspirar a energia daquele alimento. Então, começa por um processo, às vezes, numa obsessão simples, que pode ir tomando corpo e vulto e se complicando. Todos nós temos adversários, que são as nossas vítimas de outras vidas, que hoje a gente é responsável por isso. Então, mas e aí? Eu sei, ok, eu estou sabendo de tudo isso, e agora? O que eu faço com tudo isso? Porque é enquadrado nos distúrbios de doença mental. Primeira providência, precisará de um psiquiatra. É a primeira providência. Vai precisar de um nutrólogo, de um endocrinologista, dependendo da situação, porque pode ter outras comorbidades juntas, vai precisar de um neurologista. Nós vamos precisar disso. E junto um processo de psicoterapia. O que leva a criatura a isso? Ora, se for uma depressão, ela vai precisar de tratar a depressão. Mas a gente escuta assim de deprimido. Ah, mas essa medicação vai viciar-me. Não, não vai não. Será que essa desculpa não é porque eu não estou querendo tratar-me de verdade? Qual é o problema tomar remédio? Chico, que é um espírito evoluído do jeito que é, ele tomava remédio. Divaldo toma remédio. Madre Teresa, irmã Dulce. É orgulho da nossa parte. Eu? Eu por quê? Por que não eu? Não. E se for uma ansiedade, trata a ansiedade. O Emmanuel fala que Deus é tão contra a dor que permitiu a descoberta da anestesia. Eu gosto de parafraseá-lo. Deus é tão contra a doença mental que permitiu a descoberta da medicação. Antidepressivo, ansiolítico, antipsicotizante. Ó, que bênção! Só de barrar os surtos é um grande ganho. Ele é tão contra os ataques da epilepsia que permitiu a descoberta da medicação. A pessoa toma, ela não vai ter, porque todo ataque epilético morre muitos neurônios, porque há uma descarga elétrica no cérebro. Então, se a causa é depressão, se a causa é ansiedade, vai precisar de tomar por um tempo. E, paralelo a isso, vamos fazer a nossa terapia. Epa, deixa eu ver o que me faz comer. Eu estou com um vazio na alma, uma ferida. Eu quero tampá-la, mas tampá-la com comida. Quanto maior a gordura, maior é a ferida de alma. E a criatura vai pondo camadas de gordura, e é como se falasse para os outros: não chegue perto, fique longe. Olha que paradoxo, a pessoa está precisando de companhia e afasta as companhias. A Organização Mundial de Saúde vai nos dizer o que é saúde, né? É um bem-estar completo, físico, mental, social, e nós acrescentaremos o espiritual.
Então, seria uma saúde, né? Biopsico, socioespiritual. Levaríamos os fatores biológicos, psicológicos, né, sociais, as nossas interações no trabalho, mas acrescentaríamos também o espiritual. Porque nós não somos um corpo que o espírito usa assim, não, nós somos um espírito utilizando um corpo. É diferente, né? E toda a minha energia, enquanto espírito, eu jogo no meu corpo físico. E no livro Ação e Reação de André Luiz, ele vai falar da causa e de efeito. Toda ação vai corresponder a uma reação, não tem jeito. Então, o que eu faço, o que eu fiz ontem, reflete em mim hoje. Que vai refletir no que eu estou fazendo hoje, vai refletir no meu amanhã. Ninguém foge disso. E na contabilidade divina não tem caixa 2 e não tem suborno. Ah, eu sou filha do rei. Não vai fazer a menor diferença de eu ser filha do mendigo que mora na rua. Isso não conta na contabilidade divina. Só conta na contabilidade aqui, né, de nós encarnados, que é uma contabilidade ilusória e falsa. Então, o benfeitor Clarencio, quando ele vai estar explicando para o André Luiz e outros, falam que depois do poder de Deus, quer dizer, o maior poder que tem na Terra é Deus, a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino, a nosso respeito, e de cuja execução não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Ninguém foge à contabilidade da justiça divina. Não tem jeito. Não, mas olha meu pai, minha mãe, eu sinto muito, mas isso não vai contar. Isso não será contabilizado. O que é contabilizado? Todas as nossas intenções verdadeiras, né? São as verdadeiras. Eu posso falar para a Amanda que a minha intenção é maravilhosa, mas lá no fundo não é maravilhosa, não. É uma intenção de orgulho. Eu quero aparecer, eu quero isso, eu quero aquilo. É essa que será contabilizada. Então, a compulsão alimentar é uma doença séria. Não brinque. Eu estava assistindo um programa daquelas pessoas que 300 quilos, né? 400 quilos. As desculpas que cada um dá, assim, são mentiras. E o médico fala assim, pare de mentir para você mesmo. Às vezes a gente olha e fala, nossa, que médico grosso. Não, ele não é grosso, não, ele é verdadeiro. Ficar mentindo não vai resolver. Pare de mentir para você. Olha, você engordou 30 quilos, era para você emagrecer 40. Você ingeriu mais calorias. Qual foi a sua alimentação? A hora que ele fala, não sei quantos sanduíches, não sei quantas Coca-Cola, não sei quantos isso, não sei quantos aquilo. Ele falou, assim você vai morrer. Como vários morreram mesmo. E assim como vários não morreram. Eu vi uma entrevista de um americano. Ele perdeu 70 quilos sem a bariátrica. Ele falou, não vou fazer bariátrica. A bariátrica é muito agressiva. A cirurgia é muito agressiva. E ele estava na televisão pedindo que ele precisava de fazer plástica, né? Ele puxava a pele assim do abdômen, mas ia lá na frente. Imagina 70 quilos. Mas o que você fez? Olha, eu comecei com pequenas mudanças. Mudei minha dieta alimentar, cortei refrigerante, cortei suco, cortei água na alimentação. Suco, refrigerante, cortei definitivamente da minha vida. Cortei drasticamente o carboidrato, o açúcar, e na medida que eu fui emagrecendo, eu fui dando conta de dar assim, uns passos em casa, até que eu passei a dar conta de andar na rua 5 minutos. Olha a disciplina.
Emocionante o relato dele. Passei a andar 10, 15, até que eu cheguei 1 hora todo dia. Aí eu já estava perdendo muitos quilos. Agora eu estou numa academia. E mudei completamente a minha vida. Acabei com a minha ociosidade, estou ocupando melhor meu tempo. Então, um médico disse assim: se você engordar 10 quilos, 1 quilo por mês, no final de 1 ano, você terá 12 a mais. Então, faça assim: você engordou, pesou, perca esse 1 quilo. Engordou 2, perca os 2. Porque ninguém fica nesse peso a mais num ano. É impossível. Ninguém vai engordar 150, 200 quilos num ano. Agora, todas as histórias que eu já vi de documentário, enquanto psicoterapeuta, todas até hoje, sem exceção, existe uma grande ferida de alma aberta. Depois que eu fui abusada, eu comecei a engordar. Depois que minha mãe morreu, eu comecei a engordar. Depois que meus pais se separaram, eu comecei a engordar. E assim vai. Depois que eu fui abandonada pelo meu marido, eu comecei a engordar. Meus pais faleceram, eu não dei conta. Tem uma ferida enorme aberta. Então, precisamos de fechar essa ferida de alma. Mas como é que fecha? O caminho é do autoconhecimento. É também a própria pessoa se perdoar. É a pessoa fazer um esforço para aceitar o destino que ela tem, que ela teve. Porque nós brigamos com o destino. Nós brigamos muito com o destino. O Bert Hellinger fala isso. Briga, briga, briga. É uma das grandes causas do sofrimento. Ah, mas eu não queria ter esse pai. Mas é esse pai que você tem. Então, se a gente fizesse, a turminha nova fala assim, aceita que dói menos. Eu nunca vi frase tão perfeita. É isso mesmo. Aceita que ele é seu pai. Ao invés de brigar, começa a agradecê-lo, porque ele é seu pai. Ah, não tem motivo nenhum para agradecê-lo? Será? Você já ouviu a história dele? Quem sabe ele está cheio de feridas de alma maiores do que as suas. Esse é o grande caminho. Olha, esse assunto é bem extenso, né? Então, os tratamentos psiquiátrico, psicoterápico, exercícios físicos, yoga ajuda demais a conta, meditação, relaxamento, começar a fazer alguma coisa para o semelhante, tomar passes, a água fluidificada, a leitura edificante, mudar os hábitos, diminua o uso aí de celular, a pessoa vai ficando viciada também nas redes sociais, né? Começa a limitar isso também, arranja tempo para você ler. Olha o tanto de recursos que nós temos, mas são enormes. Deus é Pai de misericórdia, né? Ele nos oferece tudo isso. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer nada disso. Você pode fazer caminhada. Começa com 5 minutos. Na internet está cheio, olha, são várias aulas de yoga maravilhosas, de 15 minutos, de meia hora, gratuitas. E nas práticas yogis é bom porque cada um faz do jeito que dá conta. Eu não sou obrigada a pôr minha testa no meu joelho se eu não dou conta, não tem importância. Fique longe. Ah, eu tenho que pôr a mão no chão. Se você conseguir, se não, a pontinha do dedo, se não, vai até onde você der conta. Ele respeita muito os limites de cada um, então não é nada invasivo. E a vantagem das práticas yogis é porque elas são todas com respiração. A respiração, além de aumentar a oxigenação, ela acalma e ela energiza muito a criatura. Existe hoje um ramo do yoga novo que chama a yoga regenerativa, que é a yoga do descanso.
São técnicas de descanso, porque a gente desaprendeu a descansar. Ah, eu tenho que ficar fazer. Cuidado, porque é um fator adoecedor também, né? Bem, telegraficamente, seria isso que a gente falaria, e aí estamos abertos às questões, aos relatos, se alguém tiver algum relato de algum conhecido, ou o próprio relato que achar que vale a pena, aí fica aí à vontade. Certo. Obrigada, Fátima. Quanto conhecimento, né, da gente saber sobre a compulsão alimentar. E uma coisa que me ocorre, às vezes, até mesmo a gente, né, quando vai se alimentando de forma irregular, pode causar algum desconforto, algum desequilíbrio. E eu peço licença, eu falo até por mim, né? No ano passado, eu entrei em um processo de incômodo mesmo. Nossa, eu estou engordando muito. É como você disse, eu não como nada. Mas na verdade, assim, a gente come sim, a gente não percebe aquele lanchinho, aquele docinho, porque é tudo muito gostoso também, né? Mas esse regramento. Então, quando você entra num processo de dieta, você vai se percebendo quanto você estava desregrado, quanto está sendo eliminado de gordura do seu corpo, né? E é importante, a saúde, ela começa a retornar um pouco para a gente, né, Fátima? Isso mesmo, Amanda, são coisas pequenas, né? Eu atendi uma senhora e falou, mas eu como pouco. É realmente. Mas ela falou assim, não entendo, eu não como pão de sal, eu só como creme cracker. 4 corresponde a um pãozinho de sal. Pois Ah, é. só isso. Né? Não é só isso. Vai ter dia que a gente come a mais. Você quer ver eu comer a mais? Nosso pãozinho de queijo, gente. Eu tenho uma Pãozinho de receita que queijo. eu faço. Eu não como pão de queijo pronto. Porque não é igual ao meu, não é mesmo. Né? É uma delícia. Nesse dia que a gente vai servir de lanche, eu como a mais. Mas aí, ok, então, o médico me ensinou o seguinte: pós 17 horas, não coma carboidrato. Ó, que coisa boa. Tá com fome depois disso? Ou vai comer uma coisa mais leve? Um legume, uma fruta, algo mais leve. A gente não se dá conta, né? E é Exatamente. interessante que quando as pessoas vão fazer uma dieta, elas têm que pensar assim, em tudo que elas podem comer. Porque se eu falar assim, você não pode isso, nossa, gente, É um somos desafio, né? rebeldes, a gente quer desobedecer. E agora eu vou comer isso. Agora eu vou comer. Se o profissional te apresenta uma lista enorme do que você pode, olha a inteligência. Pronto, a gente sossega. E vai Então, é uma escolhendo, né? compensação, né? A gente vai fazendo uma compensação. Então, o refrigerante é veneno. Esses dias eu estava assistindo um médico, ele falou assim, eu não sei ainda porque tem refrigerante na Terra. Tem tanto açúcar, fora que ele é ácido. Né? O câncer só se desenvolve meio ácido. Então, o refrigerante é excelente para causar um câncer aí. Ah, mas eu só tomo 2 copos por dia, é muito. Ah, mas não, evita tomar líquido na refeição, porque eu lavo a boca, né? Se eu não tomo, o processo ocorre naturalmente. Eu não preciso da água para a digestão se realizar. Deixa que ela se realize naturalmente, normalmente. Tem a saliva, né? Tem a saliva, tem uma série de substâncias que vão ajudar. O estômago cheio de ácido, né? Tá tudo certo, Deus é muito sábio. Exato. Então, para quê? Uhum. O que nos custa? É. Nada. Eu estava assistindo, eu gosto de assistir muito entrevista com médico, eu estava assistindo um cardiologista, e ele disse que antigamente não tinha infarto, AVC. Aí depois que entrou o óleo
A partir daí, essa gordura que vai nos fazer mal, é que vai surgir o infarto. Não tinha. Hoje, ó, um menino de 13 anos infartando. Um filho de uma aluna minha, aos 21, caiu, infarta-se fulminante, caiu no chão morto. Nossa. Então, são Nossa. péssimos hábitos alimentares. Uhum, são. Mas vamos aqui para as nossas perguntas que nós já temos. E aqui os comentários, a Maria José. Maria José, ela é a nossa voluntária também, ela fala lá de Portugal. E nos deseja boa noite para vocês, boa madrugada para ela, que ela fala lá de Portugal. E ela diz que é um tema muito importante, nos dando aí um abraço. Oh. E aí diz, ai Jesus, adoro pão de queijo, saudade das comidas daí. É bom mesmo, viu? É, isso mesmo. Bom, a gente está aqui conversando sobre o tema compulsão alimentar no nosso programa Consultório de Afeto, que hoje é o número 50. Eu acabei esquecendo de comentar no início do programa, no consultório número 50, nós que já fizemos um ano aqui no canal da TV de Luz, e transmitindo para os nossos queridos parceiros que fazem a transmissão simultânea. E a Fátima, ela é psicóloga, é hipnoterapeuta, é consteladora sistêmica, familiar, é escritora também e palestrante. Então aqui a gente já tem algumas perguntas. Tem uma aqui anônima, em que a pessoa pergunta: a compulsão alimentar pode ser uma questão orgânica? Digo isso porque conheço uma pessoa com necessidade especial que come muito, mas não engorda. Comenta sobre Ela, isso. ela deve ter um metabolismo acelerado. Quem tem um metabolismo mais acelerado não vai engordar. E aí a gente morre de inveja, né? Né? Pois Eu tenho é. uma conhecida assim, ela já é mais idosa, mas ela come de 2 em 2 horas e muito. E ela é magra, ela nunca teve uma gordurinha a mais. E o médico disse, mas a mãe dela era assim, a avó dela era assim. Aí ele explicou isso para ela: olha, o seu metabolismo é acelerado. Então você não vai reter gordura mesmo. Mas normalmente, isso é uma exceção, né? Normalmente as pessoas que comem mais do que devem são obesas. Uhum. A gente tem aqui um comentário da Sinara e um questionamento. Uma conhecida vivenciou um quadro severo de depressão e pânico com obsessão. Imaginava que desencarnaria se ingerisse outro alimento. Por meses comeu apenas cuscuz. Você pode comentar um pouco sobre isso? Olha que perigo, né? Porque não vai resolver, não vai solucionar a questão da nutrição dela. E é uma ideia assim meio enlouquecida, né? Se eu comer outros alimentos, eu vou desencarnar. A gente vê o grau do desequilíbrio. O que levou essa pessoa a essa depressão? O que a levou ao pânico? Porque a síndrome do pânico, a pessoa a mão fica gelada, o coração dispara, a sensação é de morte. Mas ninguém precisa preocupar que até hoje ninguém que teve um ataque de pânico morreu por causa dele. Morreu por outros motivos, não por causa do pânico. E um dos motivos, assim, uma das piores sensações que a pessoa tem é que ela vai morrer, né? Então, uma pessoa nesse estado precisa de psiquiatra, precisa de psicoterapia com urgência, né? Para sair desse quadro e compreender, né? Que ela poderia comer outros alimentos, que isso não a levaria ao desencarne. Com certeza está vivendo uma etapa difícil da vida e tem feridas abertas na alma. E uma outra coisa, né, Amanda, que o comer é prazeroso, né? Comer é muito bom. Nossa, que coisa melhor, você está com fome, poder sentar e comer aquela
comidinha quentinha, saborosa, do jeito que você gosta, com o temperinho que você prefere, é muito saboroso. Por isso que o vício exige muita disciplina para sair dele, porque dá prazer, né? A comida dá prazer, e às vezes é o único prazer que a pessoa tem na vida. Então, uma das técnicas de cura é arranjar outras coisas que vão dar prazer àquela pessoa. Digamos que ela cantava no coral e saiu, volta a cantar, porque isso é prazeroso. Né? Ah, eu gostava de tocar violão, volta a tocar o violão, volta a dançar, volta para a tarefa. A gente precisa de buscar coisas que vão nos dar muito prazer. E não precisamos ter prazer só no alimentar. É uma coisa que é bastante discutida aqui no consultório, né, Fátima? Todos os vícios, eles dão, sim, uma sensação de alívio, uma sensação de prazer, mas que é momentâneo, né? Depois vem a culpa, como vocês sempre trazem para a gente aqui. E a que preço, né, a gente está fazendo uso desse refúgio, vamos colocar assim, dessa forma, né? É verdade. É um preço caro demais. E outro detalhe que eu ainda não tinha abordado, que é uma forma de suicídio. Tem o suicídio à vista, a pessoa agiu de determinada forma, morre na hora, mas tem esse suicídio lento. Mas que vida é essa que eu estou levando, que eu estou querendo matar-me? Aí é a fala do Dr. Milton Erickson. Você está coberto de razão, mas ao invés de matar seu corpo, vamos matar a droga de vida que você está levando? Veja, uma pessoa muito obesa, ela não faz nada o dia inteiro, porque ela não dá conta, ela fica deitada. Ela depende de alguém para dar um banho, depende para limpá-la por causa das suas necessidades fisiológicas. Ela pesa muito para o outro. O outro fica muito sobrecarregado. Não. Então, a pergunta é: que droga de vida é essa que eu estou levando, que eu estou me matando à prestação? Então, vamos acabar com a droga de vida, e não com o corpo, que é bênção de Deus. Né? A oportunidade bendita da gente estar nessa encarnação aqui hoje, cada um de nós com o corpo que tem, que é o corpo que a gente precisa. Paulo, o apóstolo, fala que o corpo é o templo sagrado do Espírito. Olha que fala linda! O templo sagrado do Espírito. Ora, se é o meu templo sagrado, por que eu vou acabar com ele? Por que eu vou destruí-lo? Não. De jeito nenhum. Pelo contrário, eu tenho que cuidar muito bem dele. Até o último minuto. Então, são muitas as perguntas que a gente precisa de fazer para nós mesmos, né? E essa pergunta eu acho assim, fundamental. Que droga de vida que eu estou levando? O que eu posso mudar? O que eu devo mudar agora, que não dá para esperar? E o Dr. Milton Erickson nos ensinou que basta um vírus de mudança. É um vírus. Não são grandes coisas, não. Ah, toda vez que, antes de eu comer qualquer coisa, eu tenho que tomar um cafezinho. Corta o cafezinho. Não é assim que o fumante geralmente faz? Ah, antes de fumar, eu tomo um cafezinho. Corta o cafezinho. É pouca coisa que precisa ser feita. Mas nós somos muito indisciplinados e a nossa vontade é muito, muito pequena. E Emmanuel nos ensina que a gente precisa da vontade, que é o grande diretor da empresa,
A disciplina é um departamento, um dos departamentos da empresa, e eles vão ter que se aliar. A vontade precisa acionar a disciplina, e a disciplina precisa colaborar com a vontade. Ai, que vontade! Não, eu preciso de chegar no meu peso ideal. É outra técnica da hipnose maravilhosa que você pode fazer. Não fale assim, eu vou ter que perder 50 quilos. Perda na nossa cultura é sinônimo de sofrimento. O seu inconsciente vai fazer de tudo para você não sofrer. Então, ele vai te atrapalhar para você emagrecer. Então, como que a gente usa na hipnose ericksoniana? Você vai pegar uma foto sua dos quilos que você quer ter. Mas tem muito, eu não tenho. Então você procura numa revista alguma pessoa lá que você acha que aqueles quilos lá estão ótimos. Então, se você achou a sua foto, toda vez que você for alimentar-se, você vai olhar para a foto primeiro. Toda vez. O café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar, você vai olhar. E você vai dizer para você, pode ser em voz alta, pode ser em pensamento, eu estou adquirindo meu peso ideal. Olha que coisa maravilhosa. Todas as pessoas que usaram essa técnica, que passaram por mim, emagreceram. Uma senhora pequena, ela tinha 1,54 m, 53 centímetros, bem pequena, é do meu time, né? Ela emagreceu 50 quilos, sem bariátrica. E o primeiro exercício que ela começou a fazer foi esse. A foto, mudança na alimentação, eu estou adquirindo meu peso ideal. Que era ficar sem os seus 50 quilos. Mas ela não falava isso. Eu estou adquirindo meu peso ideal, estou adquirindo meu peso ideal. É uma auto-hipnose positiva. Dá um resultado formidável. Isso é bom, porque quando a gente pensa no inverso, né, o que você trouxe, das desculpas que a gente usa, das justificativas falhas para a nossa zona de conforto, vamos dizer assim, né, de continuar essa prática de compulsão alimentar. O inverso é verdadeiro, né? O pensamento é criativo, né? Isso mesmo. E os espíritos já disseram isso, né? E o pai da epigenética, ele fala que o pensamento é muito mais poderoso do que a medicação. Tanto que quem toma placebo, muita gente se cura. Já tem laboratório que não faz mais pesquisa de placebo, porque o resultado é impressionante. Né? Então, o nosso pensamento, eu posso tomar a melhor medicação. Se eu falar para mim, isso aqui é água, não vai resolver nada. Não vai ser água. Nada. Eu posso pegar a água, aqui está o meu remédio. Posso pedir a Deus e ali está meu remédio. Exatamente. Lembra depende o caso do do Chico? Do pensamento, do né? pensamento. Ele não tinha dinheiro, não tinha como a pessoa comprar o remédio. Ele pediu para a pessoa partir a receita em vários pedacinhos. Naquele horário que o médico mandou, ela ia comer aquele papelzinho. E a pessoa se curou. Veja a força do pensamento, né? Olha, chegaram muitas perguntas aqui. Vamos trazer aqui outra da Sinara, que ela diz assim que uma criança de 3 anos que conhecemos não queria comer porque se via obesa. E era muito magrinha. Podes comentar também? Eu também acompanhei uma criança assim. No caso da que eu acompanhei, a mãe era gorda. E falava muito com ela, para ela não engordar de jeito nenhum. Como ela via a mãe comendo muito, ela associou muita comida, gordura. Eu não quero ficar gorda, eu vou parar de comer. Nesse caso, a gente precisa de chamar, geralmente são os adultos. Os adultos é que precisam mudar de atitude. Porque a atitude da criança é a consequência da atitude dos adultos.
às vezes de uma forma infeliz, né? Alguma fala daquela mãe, ou comentários, e por outro lado também essa mãe não perdia peso de jeito nenhum, porque não fazia a dieta que tinha que fazer. Geralmente, nesses casos, com raras exceções, né? Precisaríamos de trabalhar com os adultos que convivem com essa criança. Eu atendi uma criança de 3 anos, que não comia, a mãe era magra, o pai também, os avós não tinham obesidade em casa. Mas ele é um espírito muito evoluído. Ele disse para a mãe assim, mamãe, aonde eu morava não é igual aqui. Lá a gente tomava raio do sol, nós bebíamos água e respirávamos. E a gente mandava muito amor para todo mundo. Então, para que eu tenho que comer aqui? E a mãe era espírita, afastou do centro espírita, né? Eu falei, se você me der licença, eu vou dar uma explicação para ele de uma visão espiritual. Eu falei, explica o que você quiser. Aí eu falei com ele, você veio de um planeta que é mais evoluído do que a Terra. Aqui na Terra é uma outra escola, aonde você morava é outra escola. Na nossa escola, a gente precisa de comer, senão esse corpinho vai morrer. Aí ele falou assim, mas eu não vou comer carne. Eu falei, tá bem, você vai falar com sua mãe. Eu também falo com ela porque você não quer comer carne. Mas você pode substituir por outros alimentos. Se você não comer, você vai morrer. Agora, se você nasceu aqui, você fez um contrato com Jesus para ajudar o planeta. E aí? Ele falou, nossa, não tinha pensado nisso. Ele é ótimo. E ele tem um amor, ele exala um amor e uma ternura. Olha, é o abraço mais cheio de ternura que eu já ganhei nessa minha encarnação. É algo diferente, muito diferente. E aí eu falei com a mãe, olha, leva ele para o centro espírita, porque ele vai ter uma compreensão melhor da reencarnação. Eu expliquei para ele o que era reencarnação, mas ele precisa disso. E a mãe retornou e levou. Na outra semana ela falou, ele foi, participou, você tem que ver a maravilha. Mas ele falou assim, mamãe, eu não vou ficar só na aulinha de evangelização. Eu vim para esta casa para servir. Você vai me arranjar uma tarefa. 3 anos. E no grupo, tem a tarefa de, à noite, levarem um alimento para quem mora na rua. E ele está indo. Aí, na outra semana, mamãe, isso está muito pouco, quero mais. Você veja bem, é um espírito mais evoluído, né? Aí ele compreendeu que tinha de alimentar-se e foi tranquilamente. Aí é um caso saudável, né? Mas nos casos mais graves, vai precisar, nesses casos, eu sugiro muito que leve para um médico da medicina antroposófica, o resultado é muito rápido com a antroposofia. Ou com a homeopatia. Se não tiver jeito de jeito nenhum, leva um psiquiatra infantil. Mas, no caso que a Sinara comentou, eu sugeriria que a gente tratasse, conversasse com os adultos. Joia. A gente tem uma pergunta aqui da Sandra, que diz assim, Fátima, esta compulsão por comida, o espírito já traz de outra existência ou não necessariamente? Não necessariamente. Ele já pode ter vivido situações de compulsão, né? Pode, não é impossível, não. Mas, se por um acaso, quem alimentou-se além do que devia em outra vida, vai reencarnar com problemas no aparelho digestivo. Né? Qualquer coisa vai passar mal pelos excessos de ontem.
Geralmente é o que a gente observa, né? O que os espíritos dizem. Mas como nós estamos vivendo nesta vida, nós temos que resolver essas questões aqui. É no aqui e no agora. Com a hipnose ericksoniana, a gente fica muito tranquilo, porque no transe hipnótico, se a causa estiver em outra vida, ele vai lá. Se a causa estiver nessa vida, ele vai lá também. Até hoje, eu não encontrei nenhum caso que a pessoa foi em outra vida para resolver o problema da compulsão. Na minha experiência, naturalmente, né? Pode ser que outros colegas meus tenham vivido experiências diferentes das minhas. Mas, de qualquer jeito, há feridas abertas na alma. É essa que é a grande questão do transtorno compulsivo, seja ele qual for. Certo. A gente tem aqui uma pergunta da Eli. Doutora, tem alguma dica para descobrir o que é o problema por trás da compulsão? É esse olhar para dentro de si, né? Observar-se. Olha, eu estou muito deprimida. Eu observei que quanto mais deprimida, mais eu como. Ou, toda vez que eu estou ansiosa, eu vou lá na geladeira, eu não estou com fome. Então, tem umas dicas, né? Ao invés de comer, vai lá, bebe água. Beberia com água devagar. Nossa, mas não estou aguentando, tem que comer. Como uma fruta. Mastigue bastante. Essa é outra técnica, porque a pessoa tem o prazer de engolir, né? Mastiga. Geralmente eu pergunto assim, quantas vezes você mastiga? 2, 3, 4. Ok, então vamos tentar 10 vezes? Cada garfada cada garfada. Até chegar nas 25 vezes. Quando a gente chega nas 25 vezes, a gente come muito menos. Aí falou, você já põe menos no prato, se quiser você repita. Mas a gente come muito menos. Pode ver que quem não engole é que vai comer muito. Então, é ter esse olhar atento. Às vezes, sozinhos, nós não damos conta. Então, precisamos de fazer uma psicoterapia. Aí fica mais fácil. Né? Alguém que vai andar com a gente por um tempo, mas que com acolhimento, a gente, enquanto psicoterapeuta, a gente não vai ficar apontando dedo para ninguém. Não. A gente acolhe o outro, acolhe a dor do outro, compreende a dor do outro. Aí fica mais fácil, né? Fica mais tranquilo. E sempre a busca do médico. Se precisar de um psiquiatra, vai. Às vezes precisa do psiquiatra e do neurologista, né? Do endócrino, o nutrólogo. A gente não dispensa de jeito nenhum. O trabalho é trabalho de equipe. Joia. Aqui a gente tem um comentário da Maria José que fala sobre o processo digestivo, né? Em que ela diz que a primeira digestão começa na boca com a amilase salivar. Joia, Maria José. Obrigada aí pela informação. Isso mesmo, Marija. Por isso, esse é um dos motivos que a gente não deve tomar líquido, né? Durante as refeições, esperar 1 hora antes e 1 hora depois, fica sem tomar o líquido. Uhum. A Flávia, ela diz que sente dificuldade em controlar a ingestão de doces. Não é só você não, viu, Flávia? Eu também. Gente do céu, é uma coisa, tem que ter muita força de vontade, viu? Porque o docinho é muito bom. É o docinho, né? E o açúcar é um veneninho. Exatamente. Descobrir que o açúcar é veneno para o cérebro. O que a gente pode fazer, né? Eu conheço gente que é fissurada em doce. Então, o nutrólogo passou para ela
um quadradinho de... Ela adora chocolate. Então, ele passou para ela um quadradinho de chocolate, de cacau, mais amargo, um por dia. E ela está mantendo peso. Eu tenho uma amiga nutricionista mas ela é genial. Eu falei, olha, você usa técnica de hipnose. Ela falou, nem sabia que era. Eu falei, mas é. O que ela faz? O que você gosta, que você gostaria de manter na sua alimentação? Um pãozinho doce todo dia, não vou abrir mão, ok? E o que você pode abrir mão? Batata, macarrão, arroz, não pode se tirar. Então, ela fazia essa compensação. Ela tirava alguma coisa e deixava o pãozinho. O chocolate, ela deixava o chocolate todo dia e tirava outras coisas, que para a pessoa não é sacrifício. Eu tenho uma conhecida que mora aqui perto, ela não engorda 1 grama, e, no entanto, ela come sanduíche, mas com muita frequência. Mas ela faz 1h30 de exercício físico, de exercício aeróbico, todos os dias. Então, ela queima. O excesso que ela ingere, ela queima. É outro recurso também, né? Então, a gente vai fazendo isso também para a vida da gente não ficar pesada e amarga demais. Na minha casa, a gente não compra doce, é o natural. Mas se no final de semana eu estou afim de comer doce, eu como. Não tem problema nenhum. Uhum. Durante a semana, vou lá e como. Uhum. Né? Então, aí dá uma aliviada. Então, com isso, eu como muito, muito menos doce. Uhum. E aí não vira sacrifício, né? Fica mais fácil. Fica. Aqui a gente tem uma informação que a Sinara pede para você comentar um pouco, Fátima. Antes as famílias se reuniam mais para se alimentar. É um momento de interação tão rico. Precisamos estimular essa prática no lar e sem celular à mesa. Ela pede para você comentar. Ótima lembrança, Sinara. Isso está fazendo muita falta aqui na Terra. Muita falta. Porque se a gente lembrar lá dos nossos avós, né, dos nossos pais, eu ainda com meus filhos, a gente tem isso ainda até hoje, né, de sentar-se juntos. A gente veio com essa cultura, né? A gente, aqui em Minas Gerais, a gente, o melhor lugar da casa é a cozinha. Senta lá em volta da mesa, né? Pode ser grande, pequenininha, não tem importância. E eu já conheço casais jovens, né, que já estão fazendo isso de lei. Mesmo quando recebem visitas, eles falam aqui em casa, ninguém atende celular. Aliás, o celular fica longe de nós durante a nossa refeição. Se você for médico, se sua paciente está para ter neném, eu sei que vai fazer o parto, tá bom, mas deixa aí. Não pode ficar no silencioso, pode ficar, ele vai vibrar, você vai ver. Não sendo isso, aqui é proibido. Porque estamos ficando distantes um do outro, sentados ao lado. Ou um no quarto, o outro no outro quarto. Conheço família, cada um faz seu prato, cada um para o seu quarto. Não, lugar de quarto não é lugar de comer, não. Nós vamos comer à mesa, sim. É um horário do sagrado. Que a gente pode orar porque temos aquele alimento. É um horário de assuntos saudáveis. A gente precisa de voltar com essas práticas muito saudáveis. A maioria nem volta para casa para almoçar, porque não vai dar tempo. Então, que o lanche da tarde seja junto. Que o lanche da manhã façam juntos. Levanta uns 10 minutinhos mais cedo, o que é que custa? Não é? Esses horários são sagrados e são muito curativos. Profundamente curativos.
E a gente está precisando de estabelecer isso. Não, a gente está aqui em volta sem celular. Porque senão está cada um fazendo seu lanche, mexendo no celular, que não é bom, não é saudável. Enquanto a gente está comendo, tem todo o processo digestivo, né? A gente vai precisar de mais sangue para o aparelho digestivo. Então, não é hora de dar uma garfada e mexe no celular, não. Está virando outro toque, não é? É outro transtorno obsessivo compulsivo. Não posso ficar sem celular. Ah, pode sim. Quem vai morrer, não? Exatamente. E uma coisa, quando você traz sobre a questão da necessidade da gente se reunir à mesa para comer, me ocorreu aqui e me recordou. Várias e várias histórias eu ouvi da minha avó, no momento que eu estava almoçando com ela. Eu tinha costume de ir para lá durante a tarde, na minha época de escola, porque era quieto lá, e eu gostava, né? Para mim, para estudar, eu precisava de sossego, de quietude. E aí eu ia para lá e eu achava o máximo, porque eu ouvia tanta história da minha avó. Isso é uma boa lembrança, porque você vai conhecendo, né? É aquilo que você trouxe lá na sua fala, né? Você já parou para ouvir a história dos seus pais, dos seus avós, das pessoas que você convive, né? Seus familiares? Isso é bom, isso é muito bom. E aqui a gente tem um comentário da Evânia sobre o que você trouxe, né, de encontrar um propósito de vida. Ela disse aqui que buscou e encontrou em nosso amado Mestre Jesus. Que bom, Evânia. Maravilha, parabéns. Esse é o melhor caminho. Exato. E aqui a Cristiane Ossu, ela que estava com a gente aqui no consultório no sábado, traz aqui um relato. Ela diz que uma vez ouvi dizer: sinto um vazio tremendo. É como se alguém estivesse a gritar dentro de mim pedindo para ser preenchida. Tento diminuir essa sensação colocando algo no estômago. Fico estufada. E a sensação continua de falta. Às vezes acho que o doce me ajudaria depois, acho que é o salgado, e não consigo me satisfazer. Diante disso, o que poderíamos dizer? Ela pergunta para você, Fátima. Esse vazio, né? Há um buraco na alma, um vazio. Esse vazio, ele só vai ser preenchido com um profundo auto-amor. Os lacanianos, muitos se matam, né? Tanto os psicanalistas lacanianos quanto quem faz a análise, tem um índice alto de suicídio. Quem me disse isso foi uma professora aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, ela é lacaniana, e porque chegam a uma conclusão, eles chegam, que esse vazio é impreenchível. A pessoa se depara com vazio, ele não é preenchido de jeito nenhum, se matam. Mas nós podemos preenchê-lo com um profundo auto-amor. Então, tem uma técnica da hipnose que a gente coloca o sujeito no transe e a gente pede para voltar lá na primeira vez, né, que a pessoa sentiu esse vazio, essa dor, algo semelhante. Na maioria das vezes, a volta na infância. Digamos que tenha sido lá com uma situação dolorosa, quando ela tinha uns 4 anos. Aí a gente pede para a pessoa, se fosse você, por exemplo, Amanda, eu diria, né? A Amanda de hoje vai colocar no colo a Amandinha, de 4 anos. O que a Amanda de hoje poderia fazer por essa menininha? Aí talvez, eu daria mais colo, eu abraçaria mais, eu diria que eu a amo, eu estou aqui pronta para ajudá-la 24 horas, vezes uma vida inteira. E daí a gente se apadrinha, né? Eu vou ser meu pai e minha mãe. Então, a gente pede para a pessoa de hoje ser pai e mãe dela. É uma das técnicas que fecha muita ferida de alma. Porque, às vezes, há o vazio da ausência da mãe,
ou que foi muito cruel, muito ausente, muito brava, às vezes mães perversas, doentes mesmo, não é? A história da Sibyl é impressionante, né? Ela precisou de desenvolver 16 personalidades para dar conta da crueldade da mãe dela. Então, vale a pena. Tem um livro, Sibyl, e tem o filme. Né? Nossa, é de uma beleza, é muito triste, mas é de uma beleza ímpar. Ou pode ser a ausência do pai, maus tratos, seja lá o que for. Isso vai vai ser ressignificado. Então, quando a gente coloca esse pai e essa mãe adotivos, definitivamente é para a vida toda, seja a situação que estiver vivendo, o que me dá quando eu faço essa técnica comigo mesma, né? É um aconchego. A gente se sente aconchegada, amada, abraçada. Esse vazio deixa de existir, porque isso é um ato de auto-amor. Nós só vamos preencher esse vazio com um profundo amor por nós mesmos e depois aí para o nosso semelhante. Né? Joana de Ângeles fala que toda ferida que eu ajudar a fechar no outro, uma que está em mim se fecha. É muito esse processo, né? Aqui tem um comentário da Sinara, em que ela diz que André Luiz, no livro Ação e Reação, traz uma cena de uma família à mesa e os espíritos inferiorizados à volta sugando os nutrientes dos alimentos. Isso porque a família não orava antes das refeições. Olha a importância da oração, né? Demais, né? Demais, é isso mesmo. Você vê o nosso almoço, o nosso jantar pode estar sendo em repasto para espíritos obsessores, né? E isso vai nos adoecer. A própria presença deles, né? A gente vai perdendo fluido. A oração é muito importante, né? Agradecer pelo alimento, agradecer pela oportunidade de nós não só termos o alimento, mas estarmos em condição de nos alimentar. Porque às vezes a pessoa pode comprar tudo que ela quiser, mas a saúde está tão ruim que ela não pode comer. Olha que bênção! A gente tem o alimento e podemos desfrutar desse alimento. É isso que a gente está vivendo, nós temos que orar muito. Joana nos fala para orarmos em ritmo de respiração, para não entrarmos na loucura que varre o planeta Terra. Ó, se a gente parar de respirar 2, 3 minutos, a gente morre. A não ser que a pessoa tenha um treino respiratório fora do normal. Nós que estamos nessa normalidade, uns 3 minutinhos, a gente vai morrer. Então, se ela nos pede para orar em ritmo de respiração, é porque a gente tem um pensamento bom, né? Uma alegria, que a gente ria mais, cante músicas mais saudáveis. Isso tudo é oração. Precisamos de orar muito. Exatamente. E aqui temos mais uma pergunta da Sinara. Ela diz assim: tenho alergia a analgésicos. Ante a dor, comia mais e compulsivamente. Só percebi quando meu médico me alertou e disse que a comida não aliviaria a dor. O prazer da comida desvia a atenção da dor, realmente? Comer é prazeroso, né? É muito prazeroso. E se a gente disser que se eu comer, a minha dor vai diminuir mesmo. O pensamento é muito forte, né? O nosso pensamento é que manda, tudo vai começar no nosso pensamento. Eu estou vendo aqui a doutora Kátia Hanaraka,
Não sei se é assim que fala. Sim. Diz que a vontade de comer doces é decorrente da presença de vermes. O corpo não pede doce. Então, dê uma olhada, né? Às vezes a pessoa está cheia de lombriga. Pois é, eu fiquei assim, meu Deus, será que eu tô com verme? Porque assim, de vez É em quando, melhor olhar. isso é bom, né? Assim, fazendo exame ou não fazendo exame, a gente aconselha, sugere que tome aí o seu remedinho de verme, porque são alimentos, né, da terra, às vezes não tá bem limpo, tem outras questões aí. É bom a gente fazer uso disso mesmo. E a gente tem aqui um comentário do Ernesto, em que ele diz que muitos problemas serão resolvidos se retornarmos a viver de forma mais simples, sem ansiedades. Olha aí, Fátima. É verdade, Ernesto. A gente afastou da natureza, não colocamos mais os pés no chão, na terra. Tem um estudo que mostra que as crianças que vivem no meio do verde, no mato, né, essa vida mais perto da natureza, o cérebro é maior do que as crianças que vivem em cidades grandes. Olha só. Isso aí é verdade. Estamos numa correria louca, né? Nós não reencarnamos para isso. Nós estamos muito cansados. A gente esqueceu como que relaxa, como que descansa. Então, a ordem do dia é desacelerar, fazer as coisas mais devagar, fazer alguma coisa que nos descanse, né? Eu bordo, né? Bordar para mim me descansa. Às vezes eu ponho uma palestra do Divaldo para ouvir, enquanto eu escuto, eu bordo, e a minha mente descansa. Então, cada um descubra aí, né? O que se eu fizer me descansa? Porque eu tenho um trabalho mental muito intenso. E quando eu pego um trabalho manual, é o oposto do que eu faço. Isso tudo me ajuda, mas o Ernesto está coberto de razão, a gente precisa disso, mas simplificar mais a vida, né? Desacelerar a vida, aproveitar os momentos bons, né? Rir mais, brincar mais. É, e também há estudo que relata que as crianças que têm contato com as plantas, elas desenvolvem menos de depressão, né, Fátima? Ah, com certeza. A gente vê a diferença, né? Uhum. A diferença. As crianças estão ficando obesas porque estão ansiosas, porque estão muito no celular, porque estão muito no computador. Uhum, é. Mas, ó, tá muito bom o papo, tá muito legal, mas chegando aqui ao final do nosso programa, e que a gente agradece vocês, os comentários que vocês trouxeram, os questionamentos. É isso mesmo, trazem para a gente, porque são essas perguntas que enriquecem, que tira muita dúvida nossa, que tira muita dúvida das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, em qualquer horário que estejam fazendo isso. Então, Fátima, convida você para fazer aí suas considerações finais, por favor. Ah, que cada um de nós, assim, acerte o passo, se ame, se perdoe, e vamos caminhar pela vida com mais leveza, se Deus quiser. E Ele quer. E que assim seja. A gente agradece a vocês, aos nossos parceiros que fizeram a transmissão simultânea. A gente convida você, curte esse vídeo, compartilha com mais pessoas que você acredita que é um tema que é relevante, sim, para essa pessoa, né? Se inscreve aqui no nosso canal, acessa a nossa playlist. Temos vários temas ligados às dores da alma, né, aos temas ligados aos vícios, das drogas ilícitas, das drogas lícitas. Então a gente faz esse convite a estar conosco também ao vivo, ou qualquer horário que você queira assistir aqui na TV de Luz. Todos os sábados, às 21 horas, horário de Brasília, aqui do Brasil, nós convidamos você a estar conosco no consultório de afeto.
Fátima, gostaria muito de ter a alegria de você fazer a nossa prece final de radiação. E Faço sim. aqueles que esqueceram de colocar sua água lá no início do programa, corre que dá tempo. Coloca aí sua água para ser Dá purificada. tempo. Deus, Pai nosso de misericórdia, rogamos-te, Senhor, que a tua presença esteja em nós, inspirando-nos e protegendo-nos. Que as tuas energias de paz e amor caiam sobre o planeta Terra, amenizando as dores, suavizando as nossas vidas, e que cada um de nós tenha mais consciência da importância da nossa vida, da importância desta reencarnação e da importância de desenvolvermos sempre a nossa vontade e a nossa disciplina. Inspira-nos ao bem, Senhor, e que o Senhor nos acolha no teu regaço de paz e de luz. Especialmente te pedimos pelos espíritos das sombras, que eles sejam envolvidos pela tua luz. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja e assim será. E reforçando o convite para próximo sábado, a gente que vai receber o Renner Cunha, que vai falar sobre o tema controladores. Fiquem todos com Deus e Jesus. E até mais. Até. A terapêutica do amor. O amor é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males. O amor instaura a paz, irradia a confiança, promove a não violência e estabelece a fraternidade que une solidariamente os homens uns com os outros, anulando as distâncias e as suspeitas. É o mais poderoso vínculo com a causa geradora da vida. É o motor que conduz a ação bondosa, desdobrando o sentimento de generosidade, ao mesmo tempo estimulando a paciência. O amor é o rio onde se afogam os sofrimentos, pela impossibilidade de sobrenadarem nas fortes correntezas de seus impulsos benéficos. Sem ele, a vida perderia o sentido, a significação. Puro, expressa, ao lado da sabedoria, a mais relevante conquista humana. Esta é uma mensagem que está no capítulo A Terapêutica do Amor, do livro Do Amor e do Amar, uma obra de Rogério Coelho. Esta obra você encontra na Ediluz Livros. Adquira já o seu. Basta entrar em contato conosco através do telefone DDD 81 9 8117 4110.